Ao longo desta jornada, fomos revelando um palácio Piratini de contornos vivos, feito de matéria, memória e mãos. Cada narrativa nos conduziu por histórias de criação, poder e silêncio, onde o gesto artístico e o trabalho técnico se entrelaçam. Neste último episódio, encontramos um ponto de virada, o momento em que o fazer manual começa a dialogar com a industrialização do Estado e a presença feminina emerge, discreta e fundamental, como novo contorno desta casa. Diante desse acervo compreendemos: o patrimônio não é apenas o que resta, é o que permanece como testemunho dos saberes de outros tempos, em diálogo com os nossos, e aqui nos proporciona uma verdadeira viagem no tempo. Episódio 5. Um palácio para viajar no tempo. A Hengens é fundada em 1873. Ela é a primeira indústria da cidade do Rio Grande, a primeira indústria têxtil do Rio Grande do Sul e também uma das primeiras do Brasil, né, que constitui essa primeira leva de fábricas, de indústrias que a gente tem no país. O seu pioneirismo não é só por ter sido uma das primeiras, mas aqui também vai trazer uma série de investimentos, de tecnologias, de estruturas que também eram muito inovadores para o Brasil naquela época, né? E isso também permanece ao longo dos anos do seu funcionamento. A trajetória da família Huygens no Brasil começa com Jacob Huygens, comerciante alemão que chegou ao Sul em 1843 e mais tarde fundou a colônia de São Lourenço do Sul. Seu filho, Carlos Guilherme, deu continuidade ao espírito empreendedor ao formar sociedade com o sogro, Miguel Tito de Sá, e o empresário alemão Hermann Vater, criando a fábrica que se tornaria referência na indústria têxtil do estado. O Carlos Hengens era brasileiro, era comerciante, tinha negócios em Pelotas, os seus sócios também negociantes, ligados ao comércio. E naquele momento, então, resolveram fazer esse investimento na parte industrial, no setor industrial, porque tinham capital acumulado, tanto da vida da família, mesmo na Alemanha, como também desse comércio que já era da região ali, Pelotas, Rio Grande, São Lourenço, enfim, desse capital estrangeiro que em alguma medida faz parte desse investimento inicial ali. Conforme a fábrica vai crescendo, ela constrói um complexo maior que dá conta da produção que vai também crescendo e se instala onde hoje a gente tem essa fábrica tombada pelo Estado, como Patrimônio Cultural do Estado, pelo IFAI, na Avenida Hengens. A lã era a base da produção na Huygens, vinda de regiões como Bagé, Santana do Livramento e Santa Vitória do Palmar, chegava à fábrica em estado bruto. Dela saíam cobertores, tapetes, ponchos e tecidos que abasteciam mercados diversos. Então a Hengens tinha uma complexidade de produção bem significativa porque ela recebia a matéria-prima ali bruta, né, a lã, e saía o produto fino, né, então já completamente pronto para consumo. O que não era muito comum nas fábricas nessa época. Essa lã vem então de outras regiões do estado e sai nesse produto final que vai ter também diferentes fases e diferentes refinos mesmo do produto, aquele produto mais luxuoso, aquele cobertor mais refinado, o tapete, produtos que eram mais caros e aqueles produtos um pouco mais acessíveis, que eram consumidos pela população de forma mais fácil mesmo, assim. Na primeira metade do século XX, a Huygens se consolidou como um dos maiores polos industriais do sul do Brasil. Em seu auge, cerca de 3.000 operários circulavam diariamente pelos corredores da fábrica. Mas o que realmente marcava o ritmo da produção era a presença das mulheres, que representavam mais de 80% da força de trabalho. Então a gente está falando de uma fábrica feminina, né, que os homens ocupavam setores muito específicos, como as oficinas, né, essa parte mais voltada para uma manutenção das máquinas e a parte de gerência, obviamente, de cargos especializados, como mestres, contramestres, a parte de direção, enfim, mas a grande maioria aí dessas pessoas que trabalhavam na fábrica eram mulheres.
A história da Huygens não está apenas nos arquivos ou na memória de quem viveu seus dias. Ela também repousa na sede do governo gaúcho. No Palácio Piratini, alguns dos tapetes produzidos pela fábrica ainda resistem ao tempo, e entre eles, um se destaca. No gabinete do governador, um exemplar de 1932 ocupa o espaço com imponência e delicadeza. Medindo 7 metros e 75 centímetros por 5 metros e 36, foi tecido manualmente por 12 operárias. Cada fio, cada padrão, desenhado sem repetição, carrega a memória de um tempo e de um modo de fazer que ficou no passado. O trabalho da tapeçaria era visto como um dos mais difíceis. A gente tem para a confecção de um tapete, dependendo, é claro, do tamanho desse tapete, mas de 4 a 6 operárias que trabalhavam na produção desse tapete completamente manual, utilizando um martelinho de ferro e mexendo, né, esse tear que era gigantesco, manualmente. Então elas ficavam sentadas ou em pé e reproduziam um por um, né, da colocação do fio de lã, enfim, depois cortavam, passavam a parte do tear. Era uma produção muito dura e muito demorada. Por exemplo, essas mulheres relatam que um tapete poderia demorar cerca de 1 ano para ser produzido, dependendo do seu tamanho. A Huygens entrou em declínio nos anos 1960. Crises administrativas e dívidas trabalhistas decretaram a falência da empresa em 1968. 2 anos depois, ela reabriu com outros donos e sob o nome de Inca Têxtil. Ainda assim, seguiu conhecida por muitos como Huygens, até o fechamento definitivo nos anos de 1990. Eu gosto de dizer que a Huygens, ela pode ser vista assim como um grande coração da cidade do Rio Grande. E hoje, apesar de desativada enquanto fábrica, ela continua sendo esse lugar de memória, de coisas boas, de coisas difíceis, né, que nos traz a reflexão realmente para pensar sobre o processo de industrialização, mas para pensar patrimônio industrial, para pensar a vida desses operários e das operárias, né, as resistências, as lutas, o trabalho delas e como que elas contribuíram de fato para a industrialização, né, para o crescimento econômico da cidade, para esse movimento todo que a gente viu em Rio Grande, mas no Rio Grande do Sul, e que é fruto de muito trabalho. Feitos ao longo de meses, os tapetes da Huygens exigiam técnica, paciência e esforço coletivo. E mais do que isso, eram frutos de uma rede de aprendizado entre mulheres, onde o saber circulava como herança silenciosa. Mas, mesmo com tanto cuidado e complexidade, os contornos desses objetos emergiam de um sistema que não reconhecia o gesto individual. Entre o fazer manual e a produção em série, a autoria do trabalho se diluía. Como é que a gente distingue um artesão de um operário? O artesão é aquele profissional que ele consegue deter o conhecimento de todas as etapas do processo. É aquele que tem o conhecimento do ofício que passa muitas vezes de geração para geração. Ele sabe se relacionar com os materiais e com as ferramentas. E ele consegue realizar o trabalho do início ao fim. No contexto de uma produção industrial, o que nós já vamos perceber é que vai haver uma setorialização em etapas. Vai haver uma divisão do trabalho, em que cada operário vai tratar de uma etapa específica do desenvolvimento daquele determinado produto. Os operários, eles nunca vão ter no seu conhecimento pleno todo o processo daquele determinado produto. E isso acaba por, do ponto de vista da gente pensar assim, a valorização do profissional, né? Ela é extremamente problemática. Se o saber artesanal se constrói na totalidade do fazer e o trabalho industrial se fragmenta em etapas, os objetos que resultam dessas práticas também carregam sentidos distintos. Mas todo objeto, seja feito à mão ou em série, cumpre mais do que apenas a sua função prática. Ele comunica, representa, afeta. E é nessa camada invisível que ele se revela.
A porta tem uma função, que é uma função, vamos dizer assim, do ponto de vista da sua utilidade, que é de articular um ambiente com outro, né? Mas todo produto, seja ele qual a natureza for, ele também tem as outras duas funções que conjugam junto, que é a função simbólica e a função estética. Então, a função prática de uma porta é abrir e fechar, é possibilitar o trânsito entre um ambiente e outro. Mas a função simbólica é a função, aqui, nesse contexto aqui, é essa função de mostrar, de simbolizar o poder desse governo que tem esse ambiente aqui por sede. E essa riqueza, esse poder, essa simbolização, ela vai ser transmitida por meio dessa função, que é a função estética, porque a função simbólica ela vai fazer com que a gente atribua o sentido, o significado daquele objeto. E a função estética é a relação que tu, enquanto sujeito, tem perceptual com o teu entorno. Então, a função estética se dá através dos sentidos. O Palácio Piratini, que hoje representa o poder, também carrega em cada detalhe o trabalho de quem o tornou possível. Arquitetos, artistas, marceneiros, operárias, nomes que ficaram e outros que se perderam. O que permanece é o conjunto, um espaço onde a história se revela como construção coletiva, feita de gestos visíveis e invisíveis. E é nesse entrelaçamento que o patrimônio ganha sentido. O Palácio Piratini seria um ambiente em que ele está impregnado ainda de elementos que são de produção de cultura material históricos, e nesse sentido ele tem uma missão, um papel muito forte, até é quase como se a gente viajasse no tempo quando entra aqui dentro, né? No sentido de que muitos dos elementos materiais concretos, né? Esses trabalhos de relevo na parede, essas luminárias, enfim, os lustres, que grande parcela da nossa população só tem acesso a isso a partir de elementos gráficos ou de imagens no seriado, na TV, etc. Então, se reportar para um espaço como esse assim, é quase como se a gente estivesse entrando numa cápsula de estudo do tempo e voltasse, né, para testemunhar toda essa profusão e decoração, enfim, e até mesmo espacial, né, do ambiente. E isso é uma super aula de história. Os contornos desta casa guardam mais do que um século de história. Tudo o que vimos nesta série só permanece graças ao olhar atento de quem reconheceu seu valor geração após geração. Além da memória afetiva que atravessa o tempo, são os tombamentos pelos Institutos de Patrimônio Histórico e Artístico Estadual e Nacional que formalizam esse cuidado e pactuam a preservação deste lugar. Um gesto que inspira um trabalho permanente, feito de atenção, afeto e compromisso. Preservar é mais do que conservar paredes, é manter vivo o universo singular que este palácio representa. Porque não tem uma capacidade descritiva que chegue a tempo de tu sentar numa cadeira dessas, de tu olhar, né, e ver a ânfora, o tom do azul, a luminosidade do dourado, enfim, a própria espacialidade, o sentimento que tu tens enquanto ser humano sentadinho aqui nesse ambiente que tem um pé direito desses, né, é uma vivência assim que é muito enriquecedora.